Oi, gente, gostaria de compartilhar com vocês essa peça que fiz com muito carinho e gravei também um passo a passo. Eu vou dar o nome a esse trabalho de Kairós. Essa peça ficou com 43 centímetros de diâmetro, contando dessa parte aqui, que é maior, com essa. Na parte menor, ficou com 37 centímetros de diâmetro. A minha intenção era fazer para um suplá, mas ficou um pouquinho maior do que o esperado. Esse trabalho, quando ele chega na parte onde começa a diminuição da pétala, ele está com 13 pontos altos. Para que possa ficar num tamanho menor, existe a possibilidade ou fazer no fio 4 ou diminuir aqui no número de pontos altos, mas lembrando sempre de deixar em um número de pontos ímpar, para que quando for diminuído, termine com um ponto a pétala. Bem, essa é a minha sugestão. Essa peça aqui está sem acabamento e ela ficou com 174 gramas. Essa outra peça, ela está com acabamento no fio Encanto. Também na borda. Por estar com este acabamento aqui, ela está com 198 gramas. Tá bom? Espero que gostem e vamos para o passo a passo? Neste trabalho, eu estou utilizando agulha 3,5, tesoura para corte, agulha de tapeçaria sem ponta e cola siliconada, fio número 6, Tex 885. Nós vamos começar o trabalho fazendo um anel mágico. Então, anel mágico. Vou segurar o fio com o polegar, rodar aqui entre esses dois dedos do barbante, com o gancho para baixo, vou pegar o fio de trás, passar para frente, rodando ele na agulha, venho aqui no fio, puxo para dentro dessa argolinha, fazendo assim a primeira correntinha. Feita a primeira correntinha, é só segurar aqui entre os dedos e diminuir esse anel mágico, para facilitar o trabalho. Então, vamos subir aqui mais 2 correntinhas. Essas 3 primeiras correntinhas vão contar como o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, ficando um bloco com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vou repetir esses 3 pontos altos, formando 6 blocos separados por uma correntinha. Cada bloco separado por uma correntinha. Então, aqui está o segundo bloco. Vou fazer mais uma correntinha e repetir. Três blocos, uma correntinha. Vou completar os meus 6 e a gente se encontra desse lado de cá. Completei os 6 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha.
Aqui, vou fazer união na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui, eu vou ajustar esse anel mágico. Vamos ajustar, diminuindo esse furo inicial do trabalho. É só ir puxando de forma delicada e ir ajustando. Ajustado o trabalho, aqui nós vamos andar com ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, e aqui nessa correntinha nós vamos fazer um ponto baixo. Então, vamos lá. No topo do ponto alto, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Aqui nessa correntinha, um ponto baixo. Cheguei no meio aqui, um ponto baixo, 4 correntinhas. Na próxima correntinha da frente, de novo, ponto baixo. Essa é a segunda carreira e será toda assim. 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto baixo, na correntinha de separação. Chegamos aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, unindo essa segunda carreira, unindo o início da carreira com o fim. Vou andar aqui nessa primeira correntinha, nessa segunda correntinha, e aqui no meio, vou levar a agulha para trás e vou subir aqui, primeira correntinha, 2, 3. Aqui, junto com essa, nós vamos fazer mais uma correntinha. Separando essas duas correntinhas aqui, vamos ter, separando esses 2 pontos altos, desculpa, uma correntinha, repito, 2 pontos altos. Ficou dessa maneira, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos. O espaço aqui será de uma correntinha e nós vamos repetir a mesma coisa nesse próximo espaço de 4 correntinhas. Então, 1, 2, 2 pontos altos, uma correntinha, 1, 2 pontos altos, uma correntinha, segue da mesma maneira no próximo. E essa terceira carreira vai ser toda assim.
Chegou no fim dessa carreira, uma correntinha, união na terceira correntinha do início com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Aqui no meio, nessa correntinha, nós vamos subir um ponto alto. E vamos repetir fazendo mais um ponto alto, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Formou da mesma forma. Olha, ficou a mesma coisa que o outro. Nesse espaço aqui, nós vamos fazer uma correntinha de espaço, venho aqui neste espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, aqui, repito, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, nesse espaço aqui, entre os pontos altos, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, aqui, nessa correntinha do meio, nós vamos repetir um bloco com 2 pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Essa carreira será toda assim. Ok? Uma correntinha, vou fazer a união baixíssima aqui na terceira correntinha. Aqui, vamos subir 3 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Na correntinha, a correntinha do meio, aqui nós vamos fazer mais um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Vamos repetir ponto alto em cima de ponto alto. Ficou dessa maneira aqui. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, vou repetir da mesma maneira. Em cima do ponto alto da carreira anterior, um ponto alto no segundo. Um ponto alto. Na correntinha aqui do meio, um ponto alto, uma correntinha, mais um aumento com um ponto alto, ponto alto em cima de cada ponto alto, uma correntinha, aqui nesse V, vamos repetir o V.
E essa carreira será toda desta maneira. Uma correntinha e segue. Gente, nosso trabalho está desta maneira aqui. Então, vê bem, ó. Contando da primeira carreira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos fechando a quinta carreira. Então, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas. Aqui tem duas maneiras. Eu posso fazer só assim, ou eu posso fazer de uma outra maneira, que é assim. Eu venho aqui por trás, pego essas duas argolinhas aqui, puxo esse pontinho para trás, e depois eu volto ele para frente assim. Para não ficar muito estiolado. Aqui, puxei ele um pouco mais para cima. E aqui sobe a primeira correntinha. Então, aqui, vamos subir 3 correntinhas, repetir ponto alto em cima de ponto alto. Na correntinha do meio, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, e vou seguir ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, uma correntinha. No V, vou repetir o V, da mesma maneira. Então, gente, ficou dessa maneira aqui. Olha, vê bem. Uma, duas, três, 4. 4 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos. Vou repetir da mesma maneira aqui. Um espaço com uma correntinha, ponto alto em cima de cada ponto alto. Na correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, segue, ponto alto, sobre ponto alto. Uma correntinha, V sobre V. Deixa eu ajeitar a linha aqui. Então, aí vê bem, ó.
Essa carreira é a carreira número 6. Ficou 1, 2, 3, 4, uma correntinha, 4 pontos altos. Nós vamos repetir dessa maneira, sempre fazendo aumento de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no meio, até nós termos aqui, de cada lado, 6 pontos altos, tá bom? Quando nós tivermos, então, 6 pontos altos aqui, uma correntinha, 6 pontos altos aqui, nós vamos voltar. Isso vai ser na 8ª carreira, tá? Então, a 5ª carreira, a 7ª carreira vai ser um aumento aqui, uma correntinha, mais um aumento. A 8ª carreira vai ser 6 pontos altos, uma correntinha, 6 pontos altos. Então, eu volto com vocês na 8ª carreira. Gente, então, olha, vê bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizando 8ª carreira. Quem querer unir com ponto baixíssimo aqui, ok. É um pouco mais demorado, mas eu prefiro fazer a união assim. Puxo o fio para trás. Ajusto o ponto. Volto com ele aqui. E puxo para frente, ajusto e subo uma correntinha. O que vai mudar nessa carreira? Essa é a 9ª carreira e nós vamos ter aqui 13 pontos altos. No lugar dessa correntinha aqui, nós vamos fazer também um ponto alto. E o restante continua da mesma maneira, aqui V, e os outros leques também com 13 pontos altos. Então, uma correntinha, 2, 3, três pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, aqui já temos 5 pontos altos, 6 pontos altos, e aqui no meio, um ponto alto. Segue, ponto alto em cima de ponto alto. Esse leque fica com 13 pontos altos. E os demais da mesma maneira. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Leque. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui
onde era a correntinha do meio, onde nós fazíamos o aumento, nós vamos colocar um ponto alto. Segue sem espaço aqui dentro do leque com correntinha, formando assim, ficando assim com 13 pontos altos. Uma correntinha dentro do V, novo V. Então, essa carreira vai ser toda dessa maneira, tá bom? Tô fechando essa nona carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou passar para o ponto alto seguinte. Posso simplesmente vir aqui e subir o ponto alto, dessa maneira, com 3 correntinhas. Ou posso vir no próximo ponto alto, pego essas 2 argolinhas aqui, puxo o fio para trás, ajusto e volto esse ponto para frente, pegando o fio de trás, ficando assim com 2 argolinhas. Faço uma correntinha e subo aqui mais 2 correntinhas. O que vai acontecer aqui nessa 10ª carreira? Nós fizemos a união com ponto baixíssimo, subimos aqui 3 correntinhas. O leque vai diminuir 1 ponto de cada lado, tá bom? Então, na carreira de baixo são 13 pontos, pulei o primeiro ponto, vou fazer 11 pontos altos, um sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, aqui no meio do leque, lembrando que não tem correntinha mais, né? Carreira anterior, na correntinha nós fizemos um ponto alto. O que é legal quando chega nessa parte aqui do trabalho? Conferir se cada leque tem 13 pontos altos antes de dar continuidade. Porque na hora que a gente for diminuindo, se diminuir com um leque tendo ponto a menos, aí fica feio o trabalho. Então, ficará dessa forma, diminuindo um de cada lado para formar aqui a pétala, tá? Aqui, nós vamos fazer uma correntinha. No V, será um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, repetindo 4 vezes. Uma correntinha, pulo
o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, vou fazer ponto sobre ponto, fechando 11 pontos altos. Então, essa 10ª carreira será toda assim. Fechou 11 pontos altos, uma correntinha. No V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ficando dessa maneira aqui, tá? Então, aqui já fechou o primeiro e o segundo dessa maneira, ok? Então, a gente fecha aqui juntos. Segue da mesma maneira. Vamos fechar. Ficou dessa maneira. Fechar com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha. Vou pegar esse ponto aqui, pegar essas duas bordazinhas aqui e vou puxar esse ponto para trás. Ajusto o ponto, volto com o ponto para frente. Pego um fio atrás, ajusto e aqui eu vou subir um ponto alto. Venho duas correntinhas, três correntinhas. 3 correntinhas, equivalendo ao primeiro ponto alto. Aqui será ponto sobre ponto. Então, nós fechamos com ponto baixíssimo e passamos para o ponto alto do lado, diminuindo um ponto. Aqui serão 9 pontos altos. Vamos saltar esse ponto alto daqui e vamos pular para esse ponto alto daqui do fio. Então, vamos lá. 2 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 correntinhas. No ponto alto, no primeiro ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto agora na correntinha da carreira anterior. Duas correntinhas. Dentro dessa correntinha do meio, nós vamos fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas. Aqui, nessa correntinha,
um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular o primeiro ponto e no outro ponto nós vamos fazer um ponto alto. E segue dessa forma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Duas correntinhas. Um ponto alto. Salto o último ponto alto. Um ponto alto. Nesse leque do meio. Uma correntinha. Ó, um ponto alto na correntinha da carreira anterior. Duas correntinhas. Aqui na correntinha do meio, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Vamos ver nessa correntinha aqui que está do lado, um ponto alto, e no ponto alto que está do lado, um ponto alto. Ficando dessa maneira aqui, tá? Está diminuindo na pétala, e estamos aumentando aqui no meio, ok?
Chegou o fim da carreira, vamos fazer a união com ponto baixíssimo. Terceira correntinha, foi dado início, ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio para trás, pegando essas duas alcinhas. Ajusto. E vou voltar com esse fio para frente assim. Pego o fio de trás. Vou subir. Um, dois, três pontos altos. Subiu 3 pontos altos. Deixa eu ver só a claridade aqui, gente. Pronto. Fizemos a união com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, subi 3 correntinhas. E vamos fazer a diminuição de ambos os lados de um ponto. Então, essa carreira será aqui a pétala com 3 pontos altos. 3 pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, continuo ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Agora, uma correntinha. Um ponto alto na correntinha de baixo aqui de espaço, um ponto alto, o ponto alto do lado, duas correntinhas. Agora vê bem, aqui nesse leque, são 6 pontos altos, com espaço de uma correntinha. Nós vamos pular esse primeiro espaço, e nesse segundo espaço aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, ó, pulou o primeiro, aqui, um ponto baixo. E nós vamos fazer uma coroinha com 3 correntinhas. Então, vamos, 1, 2, 3. 3 correntinhas. Aqui, entre os pontos altos, um ponto baixo. Prendi. 3 correntinhas. Prendi com ponto baixo. E aí, continua. 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto baixo. Então, vê bem como está. O nosso leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 6 espaços com um ponto alto e uma correntinha. Como nós pulamos o primeiro espaço e prendemos com ponto baixo no espaço seguinte, no espaço dentro do leque, ficou 1, 2, 3, 4. Somente 4 argolinhas aqui, tá? Então, vamos dar continuidade. Duas correntinhas. Um ponto alto. No ponto alto seguinte.
no ponto, pulando esse ponto alto aqui, no ponto alto seguinte, um ponto alto, dentro dessa correntinha, um ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, no próximo, ponto alto, duas correntinhas, aqui, ponto alto, em cima de ponto alto. Duas correntinhas, salto o primeiro ponto alto no segundo. Estamos reduzindo aqui para três pontos altos. Estamos fechando, vamos dizer que a pétala, né? Estamos fechando a pétala. Duas correntinhas. Aqui, nesses dois pontos altos, segue dois pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto no próximo ponto alto. Mais um ponto alto aqui. Espaço de uma correntinha. E aqui, nessa correntinha aqui de espaço de baixo, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui nós vamos saltar esse espaço, duas correntinhas de espaço, aqui dentro desse primeiro espaço dos 6 pontos altos, ponto baixo. Vamos fazer 4 arcos, prendendo com ponto baixo, cada arco com 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. No espaço seguinte, ponto baixo. 1, 2, 3. Prendo. 1, 2, 3. Prendo. E vamos contabilizar aqui. Eita. Eu vou voltar, gente. Vou voltar porque o barbante ficou pela metade. Então, aqui. Prendo. 1, 2 correntinhas. Então, aqui, ó. Ficou dessa maneira. 1, 2, 3. 3 conjuntinhos de dois pontos altos juntos. E aqui, 1, 2, 3, 4. 4 arcos. Cada arquinho desse aqui tem 3 correntinhas. Agora, 2 correntinhas, salto este ponto alto no próximo ponto alto. Na correntinha de baixo, um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto em cima do próximo ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas, sigo, salto o primeiro ponto alto, 3 pontos altos, 1,
2, 3. E seguir dessa maneira, ok? Então, o trabalho está ficando dessa maneira aqui. Aqui vê o desenho de uma imitação de pétala de flor. E ela já está para fechar na próxima carreira, tá? E aqui estamos abrindo um leque, ok? Então, a gente volta quando estiver para fechar esta carreira. Chegamos no fim da carreira, vamos fazer a união com ponto baixíssimo e diminuir um ponto alto de cada lado, fechando assim a pétala com um ponto baixo. União com ponto baixíssimo. E aqui, no ponto alto do meio, vou subir 3 correntinhas. Uma, 2, 3. 3 correntinhas. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. 2 correntinhas. Aqui, novamente, eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no próximo ponto alto. Aqui, entre esses 2 pontos altos, um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Ficando dessa maneira. 2 correntinhas. Vamos saltar esse primeiro espaço. Nesse segundo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Prendo com ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3 correntinhas. Prendo no ponto baixo seguinte. 1, 2, 3 correntinhas. Prendo no ponto baixo seguinte. Na carreira de baixo foram 4 arcos, nessa aqui será 3 arcos. Uma correntinha, 2 correntinhas, um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Mais um ponto alto aqui entre esses 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Vou repetir aqui, ponto em cima de ponto. Duas correntinhas. Ponto em cima de ponto. Uma correntinha apenas. Ponto alto. No meio aqui. Fechando essa pétala.
E no próximo leque, vamos repetir da mesma maneira que foi feita. Uma correntinha apenas de espaço. Sigo ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Uma correntinha. Um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Um ponto alto no meio dos dois pontos altos. Uma correntinha. Um ponto alto aqui nesse último ponto alto. Duas correntinhas. Aqui. Salto primeiro essas duas correntinhas aqui. E vou pôr um ponto baixo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Prendo. E aqui serão 3 arcos. Foi o primeiro, segundo, 3 correntinhas, terceiro. E repete da mesma forma com 2 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, no meio um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Continua da mesma maneira aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no meio. E assim nós vamos fazer por toda essa carreira, ok? Vamos fechar a carreira de número 15. Fechamento com ponto baixíssimo. Uma correntinha aqui. Na terceira correntinha do início da carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazer o ponto de união. Vamos caminhar aqui nessa correntinha com ponto baixíssimo. E aqui vamos subir nesse ponto alto 3 correntinhas, tá? Pode subir, passar o ponto para cá e já subir. Ou pode puxar o ponto para trás, voltar com ele para frente e subir. Então, aqui, 3 correntinhas. Que equivale ao primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo. Vamos repetir como no de baixo. 2 correntinhas. Ponto alto no primeiro ponto. Ponto alto no segundo.
duas correntinhas, ponto alto no primeiro, ponto alto no segundo. Agora, uma correntinha e aqui nessa correntinha nós vamos subir um ponto, fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. Duas correntinhas. Vamos pular esse primeiro espaço, nesse segundo espaço, ponto baixo. Três correntinhas. E estamos fechando o abacaxi. Ele já está diminuindo. E aqui só vai ter duas vezes três correntinhas. Então, o abacaxi aqui na base ficou com quatro conjuntinhos de três correntinhas. Na outra carreira, três conjuntinhos de três correntinhas, né? 3 arcos, 4 arcos, 3 arcos. Aqui nessa carreira, 2 arcos. E vamos repetir esse lado da mesma forma que esse. Então, vai 2 correntinhas, pulo esse primeiro espaço, nesse ponto alto, um ponto alto no espaço de uma correntinha da carreira anterior, uma correntinha, ponto alto, sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, no próximo ponto alto, ponto alto no próximo ponto alto, aqui nós vamos fazer, pula esse último ponto aqui da pétala, e nós vamos, nesse ponto daqui, fazer um ponto alto, unindo o trabalho assim. Segue mais um ponto alto, duas correntinhas, segue da mesma maneira que o anterior. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto aqui no meio, um ponto alto aqui em cima do outro ponto alto, duas correntinhas, pulo o primeiro espaço, aqui em cima dessas três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um arco.
3 correntinhas, 2 arcos, 2 correntinhas, pulo aqui para esse primeiro ponto alto. E segue da mesma maneira. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, uma correntinha, continuo, ó, um ponto alto, 2 pontos altos. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. E estamos unindo aqui. Pulo o ponto alto central. E nesses 2 pontos aqui do outro leque, vou subir os 2 pontos altos. Fazendo os 2 pontos altos. E segue dessa maneira em toda a carreira de número 16, ok? Vamos finalizar, então, essa carreira. Vamos fazer o fechamento aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui pode-se subir três correntinhas e continuar. Eu vou subir o ponto alto nesse ponto do lado e vou fazer aquele processo de puxar o fio para trás e voltar com o fio para frente. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos continuar aqui nesse início da mesma maneira. 2 correntinhas. 2 pontos altos. Então, vamos continuar aqui. 2 correntinhas. Um ponto alto. Ponto alto no ponto seguinte. 2 correntinhas. Um ponto alto. No meio aqui desses 2 pontos altos, mais um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. No ponto alto seguinte, 2 correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Finalizando o topo aqui desse abacaxi
4 correntinhas, fecho no espaço seguinte com um ponto baixo. Segue da mesma maneira que o lado anterior, 2 correntinhas, ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no meio, entre os 2 pontos altos, ponto alto sobre o ponto alto seguinte, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, aqui serão 4 pontos altos, seguindo os pontos anteriores, ponto em cima de ponto. E o outro lado vai seguir da mesma maneira. Então, aqui no meio, ficou dessa maneira, tá? 4 pontos altos juntos, tá? Segue da mesma maneira, 2 correntinhas e o meio do jeito que nós fizemos o outro lado. Ok? Vamos fechar essa 17ª carreira. Fechar no terceiro, na terceira correntinha aqui. Então, aqui continua. Duas correntinhas. Ponto baixo. Ponto baixo em cada um desses pontos altos. Sigo como no leque anterior, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto na correntinha anterior, ponto alto, duas correntinhas, ponto baixíssimo e segue da mesma maneira o outro lado, ok? Vamos fazer a união do início com o fim da carreira. Então, ponto baixíssimo no ponto baixo,
E aqui, vamos subir um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos seguir até o meio, acompanhando os pontos. Então, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, eita, vou tirar a agulha, 2 pontos baixos, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui, nós vamos, nesse primeiro ponto alto, fazer 2 pontos altos juntos, que é comumente chamado de ponto casado. 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas. No meio aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos dar duas laçadas na agulha. A agulha vai ficar dessa forma. Vamos vir aqui no meio e começar a tirar esses pontos de 2 em 2. Esse ponto é chamado de ponto alto alongado ou ponto alto duplo. Então, aqui, 2 voltas na agulha. Vamos repetir nesse ponto alto da carreira anterior. Tiro 2 pontos, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos. Uma correntinha. Vou unir desse lado aqui, fazendo também o ponto alto alongado ou ponto alto duplo no primeiro ponto. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Novamente, 2 voltas na agulha. Aqui no meio, novamente, ponto alto alongado. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. 2 correntinhas. No ponto que está do lado, ponto alto, casado, 2 juntos, 2 correntinhas, continuo, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto.
2 correntinhas. Como eu disse antes, quem preferir pode fazer 4 pontos altos. Eu estou preferindo aqui fazer 4 pontos baixos, para dar um detalhe. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. O outro lado segue da mesma maneira. Então, ficou o fechamento desse leque dessa forma aqui, tá? Então, esses 2 pontos altos da carreira anterior, no primeiro ponto casado, 2 correntinhas de intervalo e 2 pontos altos duplos, um no meio e um ponto alto no ponto alto anterior. Uma correntinha de espaço, um ponto alto duplo no primeiro ponto alto, um ponto alto duplo no meio, 2 correntinhas, um ponto alto casado no ponto alto do lado. E o restante segue da mesma forma, no meio, 4 pontos baixos, ok? Chegou no fim dessa 19ª carreira, que pode ser, por opção, a última. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Quem tiver vontade de fazer uma carreira aqui de ponto baixo, assim, fica legal porque fica uma borda mais delineada, tá? Eu fiz a opção de terminar e fazer um acabamento com fio em canto. Então, fazendo o acabamento com fio em canto, o trabalho fica dessa forma. Ok, gente? Quem gostou, eu peço que deixe seu like, subscreve no canal para ajudar e compartilhe. Desde já, o meu muito obrigada. Aqui, vou fazer o acabamento, vou puxar esse ponto para trás. Vou puxar o ponto para trás. E vou fazer um nozinho básico. Assim. Essa ponta vem para a agulha de acabamento. E eu vou aqui passar com ela por dentro dos outros fios, escondendo e dando também uma segurança para o trabalho não desfazer. Posso voltar aqui. E encobrir dessa maneira. Eita, mas ele escapuliu.
O fio tá teimoso. Desta maneira. Pode ser a opção também. São 6 fios. Pode ser a opção de voltar 1 e amarrar. Amarrou? Ou escondo um pouco para frente, ou volto com ele aqui para trás para fazer o corte. Corte. No momento eu tô usando essa cola de silicone. Coloco um pinguinho. Minha agulha tá assim, gente, não é à toa não, tá? Coloco dentro do furo a cola de silicone. E a mesma coisa vou fazer com esse ponto inicial aqui, tá? Então, volto com ele dentro do tecido. Volto com ele dentro do tecido. Vou puxando e fazendo acabamento. Agora não vai tão bem não, porque eu usei a ponta, né, pra empurrar a cola. Mas aqui, volto, puxo. E vou escondendo aqui pra dentro do trabalho esse fio. Então, aqui, fechou, finalizou. É cortar o fio. E um pouquinho, um pinguinho de cola de silicone. Está aqui a peça finalizada, avesso, lado correto.